Sabe quando se fala em mecânica quântica, a primeira palavra que vem à cabeça é aleatoriedade, certo? Um mundo de incerteza, de probabilidades. Mas e se por trás de tudo isso existisse uma ordem matemática super rigorosa? Um determinismo escondido? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui, numa jornada que vai da superposição até a elegante esfera de Bloch. Então, a grande questão é essa. A mecânica quântica é só sobre o acaso? Bom, a resposta curta é não. E a resposta longa é o que a gente vai explorar agora, desconstruindo um pouco esse mito. Ok, vamos mergulhar nisso. O pulo do gato para entender o determinismo quântico é separar o processo em duas etapas bem diferentes. De um lado, a gente tem a evolução de um estado. Pensa nela como algo totalmente previsível, que segue leis matemáticas à risca. É aqui que a ordem mora. Do outro lado, a gente tem a medição. É nesse momento que a incerteza aparece e aquele famoso colapso acontece. E o foco da nossa análise hoje é total na evolução, na beleza matemática que acontece antes de qualquer observação. Mas para a gente entender a ação, primeiro a gente precisa conhecer o palco e as regras do jogo, né? Vamos construir essa base para entender direitinho como essa previsibilidade toda funciona. E o nosso palco quântico tem nome, é o espaço de Hilbert. Ele não é um lugar físico como uma sala, mas sim um espaço matemático abstrato onde todos os estados quânticos possíveis, digamos, vivem. E nesse palco, cada sistema físico é descrito perfeitamente por um ator principal, o vetor de estado. É ele que carrega toda a informação sobre o sistema. Agora, um ponto que é fundamental, a natureza não funciona com as probabilidades que a gente vê no dia a dia. Ela opera com algo mais profundo, as amplitudes. Pensa na amplitude como o ingrediente complexo, que pode ser positivo, negativo, enfim. Já a probabilidade é o resultado final, aquele número real que a gente obtém elevando a magnitude da amplitude ao quadrado. É por operar nessa camada mais fundamental, a das amplitudes, que a evolução quântica consegue ser tão previsível. E essas amplitudes são os pesos na famosa superposição. Um estado em superposição não está nem numa coisa nem na outra, mas sim numa combinação ponderada de estados básicos, tipo o 0 e o 1. Os pesos ali, o alfa e o beta, são justamente as amplitudes complexas. E a regra de ouro aqui é a normalização. A soma das probabilidades de encontrar o sistema em algum estado é sempre 100%. Nada se perde no meio do caminho. Certo, então já temos o palco e os atores. Mas o que faz o show acontecer? Qual é o motor que realmente impulsiona a mudança previsível desses estados quânticos? Esse motor é o hamiltoniano, que a gente representa por esse H com um chapeuzinho. Ele é o operador da energia total do sistema, e a função dele é ser o gerador da evolução no tempo. É ele que indica com precisão o quão rápido e para qual direção o vetor de estado vai mudar, definindo uma trajetória única, reversível e totalmente determinística. E a instrução que o hamiltoniano segue é a famosa equação de Schrödinger. Essa é a lei fundamental do movimento quântico, pessoal. Ela conecta a taxa de variação do estado no tempo com a energia total do sistema. É basicamente a receita exata para a evolução acontecer. E o veredito da matemática aqui é claríssimo. Por ser uma equação diferencial linear, se a gente conhece o estado num instante inicial, tipo tempo igual a zero, a matemática garante que a gente vai saber o estado em qualquer tempo futuro. Não tem aleatoriedade, não tem informação jogada fora no processo. Isso, por si só, já resume perfeitamente a natureza determinística dessa evolução. Bom, chega de equações abstratas. E se desse para a gente realmente ver essa ordem, essa dança previsível dos estados quânticos? É isso que vamos fazer agora, transformar a matemática em uma imagem concreta, bem intuitiva. Fica a pergunta, então, como a gente pode, de fato, visualizar essa evolução tão previsível? Será que existe alguma ferramenta para isso? A resposta é sim, e o nome dela é esfera de Bloch. Pensa nela como um mapa perfeito para todos os estados possíveis de um sistema de dois níveis, como o spin de um elétron ou um qubit. É aqui que a mágica determinística fica visível. E a anatomia da esfera é bem simples de entender. O polo norte representa o estado spin para cima, ou o nosso zero. O polo sul, o spin para baixo, ou 1. E qualquer outro ponto na superfície, bom, é uma superposição específica. O equador, por exemplo, seria uma superposição de 50 a 50. Cada ponto na esfera define um estado com precisão absoluta.
E aqui está a grande revelação. Aquela evolução determinística descrita pela matemática da equação de Schrödinger se traduz em algo incrivelmente intuitivo aqui. Uma rotação suave e contínua na superfície da esfera de Bloch. O estado não salta de um lugar para o outro aleatoriamente. Ele desliza de um ponto A para um ponto B com uma elegância e uma previsibilidade totais. Então dá para a gente resumir essa dança em 4 passos bem claros. Primeiro, a equação de Schrödinger na esfera é simplesmente uma rotação. Segundo, o hamiltoniano age como se fosse um torque, girando o vetor de estado. Terceiro, o vetor nunca sai da superfície da esfera, o que garante que a probabilidade total se mantenha em 100%. E quarto, o movimento é sempre suave e contínuo, sem pulos. E assim a gente chega à nossa conclusão. Vamos agora juntar todas as peças e revelar o quadro completo desse determinismo que fica escondido na mecânica quântica. A grande lição é esta. Antes do ato da medição, a evolução de um estado quântico em superposição não tem nada de caótica ou aleatória. Muito pelo contrário, ela é perfeitamente ordenada e determinística, seguindo regras matemáticas precisas que a gente pode visualizar como uma rotação elegante na esfera de Bloch. E isso nos deixa com uma última pergunta que é provocadora. Se a evolução é tão previsível, tão certinha, de onde, afinal, vem a aleatoriedade que a gente observa na hora da medição? Pois é, essa é a fronteira do nosso conhecimento, o famoso problema da medição. Mas isso já é assunto para uma outra conversa.